Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos. Esse é o 6º episódio dessa série e é o episódio número 166 do podcast Mães pela Graça. Seja muito bem-vinda. Estamos avançando aqui nessa série, uma série que tem sido extremamente reflexiva para todas nós, tem trazido muitas coisas à tona nos nossos corações, tenho recebido bastante feedback de vocês, tem sido muito gostoso conversar com vocês. E se você ainda não veio falar comigo sobre de que forma essa série tem te abençoado, eu gostaria muito de saber. Não deixa de me contar. E antes de eu entrar no tema de hoje, que é pecadores desde o ventre, eu gostaria de te lembrar que as inscrições para o ciclo 2 do Clube de Leitura Mães na Mesma Página estão abertas pelos últimos dias. Na verdade, esse ciclo começa hoje, dia 2 de março, estamos começando a leitura do livro A Família em Meio à Tormenta, e você ainda pode entrar nessa semana. Até sexta-feira dessa semana as inscrições estão abertas. O primeiro encontro ao vivo acontece na semana que vem, então dá tempo ainda de você entrar. Se você está ouvindo o podcast aqui nessa semana, né, de lançamento, você consegue entrar nesse ciclo de leitura. O link para a inscrição está na descrição deste episódio. E também o livro Uma Páscoa para Viver e Sentir está à venda, agora não mais em pré-venda, mas à venda, e você pode adquiri-lo no site da família Toque Toque, um livro escrito por mim, com 20 devocionais para você percorrer toda a história da criação até a história de redenção e o que o Senhor pede de nós em tudo isso, né? Como que as nossas emoções se manifestam dentro dessa história e como nós somos convidados a fazer parte da grande história de Deus. Então é uma forma linda de você apresentar o plano de salvação para o seu filho e explicar a verdadeira história da Páscoa para o seu filho. Uma Páscoa para viver e sentir, com 20 devocionais para você fazer em família. Tem também o caderno de atividades impresso para você realizar aí com as suas crianças durante o período de 20 dias, que pode ser ali antes da Páscoa, durante ali o período da Páscoa, um pouco depois também. Não tem uma data certa para você fazer isso, mas é um período muito especial para você realizar aí com a sua família. Aqui na descrição desse episódio você encontra o link também para embarcar nessa jornada tão especial. E vamos agora para o episódio de hoje. Pecadores desde o ventre é o tema dessa semana. Semana passada a gente já falou muito sobre como a linguagem usada para falar dos nossos filhos desumaniza as crianças, né? Como focar na identidade pecador, como a maior parte dos nossos filhos, é um erro. E a gente falou já disso na semana passada, e hoje a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai continuar essa conversa e nos debruçar um pouco na teologia por trás de tudo isso. E eu quero começar com uma pergunta. O que você pensa quando você vê um bebê chorando de madrugada? Você pensa que está uma criança dependente, que precisa de mim e que está tendo um comportamento esperado para a idade? Ou você pensa, aqui está um pequeno pecador manipulador que está tentando comandar a situação? Pode parecer uma pergunta extrema, eu sei,
Mas culturalmente, muitas mães cristãs foram ensinadas, direta ou indiretamente, a interpretar o comportamento infantil a partir de categorias morais adultas. E isso tem uma consequência espiritual muito profunda. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como a teologia do pecado foi aplicada muitas vezes de forma simplificada, reducionista e até distorcida à infância, dentro de certos contextos cristãos contemporâneos. E a gente acaba baseando a nossa forma de educar os nossos filhos dentro dessa distorção. E eu já quero deixar muito claro, queridas, que não é um episódio para negar o pecado. O pecado é uma realidade. Eu creio na queda, eu creio na necessidade da redenção em Cristo. Mas a minha pergunta honesta aqui é: como que essas verdades bíblicas se aplicam às crianças e à forma que nós educamos e a ênfase que damos na educação delas? E mais, o que acontece quando a cultura da educação cristã transforma a imaturidade em pecado, a dependência de um bebê em rebelião e acaba colocando o desenvolvimento infantil na caixinha de total depravação do homem? E é essa reflexão que eu quero que você faça comigo hoje. E primeiro, a gente precisa falar sobre o que é pecado. Na prática, a gente acaba recebendo muitas definições funcionais de pecado, né? Como mães, né? Que a gente está falando com mães e como mãe eu tô falando aqui, né? Então, a gente pensa, qualquer tipo de desobediência é pecado, aí vai entrando, né? Birra é pecado, choro desproporcional, conflito entre irmãos, resistência, até emoções intensas. Tudo isso vai entrando nessa caixinha de pecado, dentro de muitas definições e muitos livros de aconselhamento sobre educação de filhos. Mas a gente sabe, existe algo lá dentro do nosso coração que nos diz que é mais complexo do que isso. Pecado é a transgressão da lei de Deus, o desvio da sua vontade, o afastamento da sua santidade. Pecado é não estar em conformidade com o padrão de Deus, seja em estado, disposição ou ação. Pecar significa transgredir a lei de Deus. Muitas pessoas dizem que pecar é errar o alvo. Então é bem mais complexo do que simplesmente resistir ao que o papai e a mamãe disseram, né? E Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, é uma condição humana. A condição humana é caída. Só que a Bíblia ela descreve o pecado de várias formas. Ela descreve o pecado como dívida. Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Cancelou nossa dívida, cancelou nosso pecado lá na cruz. Também como escravidão, no capítulo 6 de Romanos. Antes éramos escravos do pecado, né? O pecado nos coloca sob um jugo de escravidão. Em Romanos 7, o pecado é descrito como o poder que opera no mundo, algo também externo a nós, um poder que opera no mundo. E também na Bíblia a gente vê o pecado como a ruptura de shalom, né? Shalom como paz e harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Então, eu não tenho mais nem paz interna, nem paz com Deus, nem com o próximo, porque eu tenho esse elemento chamado pecado, que é fruto da queda. Ou seja, o pecado ele não é apenas um comportamento inconveniente, né? E a gente quer colocar tudo nessa caixinha de comportamento inconveniente. E aí a gente cria um problema cultural muito sério, né? Quando o termo pecado vira uma caixa para tudo o que os pais não gostam,
O cansaço vira pecado, o choro vira pecado, a imaturidade vira pecado, a dependência vira um egoísmo pecaminoso, a inconveniência vira pecado, a interrupção vira pecado, mas a gente precisa fazer uma exegese honesta. A Bíblia chama de pecado o comportamento típico de uma criança em desenvolvimento? Ou será que a gente está importando categorias adultas para a infância? E agora a gente começa a entrar, então, num terreno teológico mais profundo. Ao longo da história da igreja, houve uma diversidade muito grande de compreensão sobre como o pecado original se aplica às crianças. E até hoje existe ainda uma diversidade muito grande em termos de entender em que ponto a criança tem consciência, né? E pode ser considerada responsável pelos seus próprios atos, né? Agostinho enfatizou muito a depravação humana, né? A teologia reformada tem essa ênfase também. Agora, a tradição oriental, ela foi mais esperançosa, digamos, sobre a condição humana, livre-arbítrio. Existem teologias diferentes a respeito de tudo isso, né? Ou seja, a teologia cristã histórica, ela não tem apenas uma visão sobre a infância, né? E aqui eu sempre falo isso com vocês, né? A gente não pode taxar o nosso irmão de ignorante, burro, intelectualmente inferior por entender de outra forma, né? Sendo que, claro, estamos falando de doutrinas muitas vezes que têm entendimentos diferentes, né? Que cabe aqui um entendimento diferente. E quando a gente lê lá em Salmo 51:5, esse é clássico, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um texto confessional, ele é poético. De novo, a gente precisa lembrar que a Bíblia, ela é uma biblioteca com muitos livros e gêneros narrativos, né? E esse aqui é um texto poético, confessional. Ele não é um tratado do desenvolvimento infantil. Ele fala da condição humana diante de Deus, mas ele não fala do caráter moral consciente de um bebê. Você consegue perceber essa diferença? A condição humana diante de Deus é diferente de um caráter moral consciente de um bebê. Culpa moral, pessoal, não é a mesma coisa que natureza caída. O fato de todos nós nascermos dentro dessa natureza caída, né? Somos pecadores nesse sentido, somos herdeiros do pecado. Não significa que desde o nascimento nós carregamos uma culpa moral pessoal pelos nossos atos. Deuteronômio 1:39 menciona crianças, dizendo assim que hoje não sabem discernir entre o bem e o mal. Isso ecoa o conceito teológico, né, que ao longo da história tem sido conhecido como a idade de responsabilidade. E essa percepção histórica de que há um desenvolvimento moral gradual. A gente não nasce com desenvolvimento moral formado. A gente vai chegar na idade da responsabilidade. Então, afirmar que todos nós somos afetados pela queda e nascemos assim não é o mesmo que afirmar que um bebê possui culpabilidade moral consciente. Faz sentido para você? Essa distinção é crucial para o entendimento dos nossos filhos e para a forma que a gente lida com a educação deles. Em muitos materiais de educação cristã, as características normais da infância acabam sendo reinterpretadas, né, como sinais de natureza pecaminosa. Eu já falei tantas coisas assim, nossa, eu falei isso quando tive meu primeiro filho. Nossa, não demorou muito para eu perceber que ele nasceu pecador.
Ai, dá até vontade de chorar quando eu lembro disso, assim, sabe? Né? Mas são exemplos comuns, né? Como, ele quer atenção. Ele chora quando tá com fome, fica resistindo à troca da fralda, disputa brinquedo, expressa frustração. E tudo isso vai sendo colocado, tá vendo? Ó lá a natureza caída. Ó lá o pecadorzinho, né? O pacotinho de pecado. Agora vamos pensar biblicamente. Jesus, ele foi plenamente humano e sem pecado. Lá em Hebreus 4,15, a palavra diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, eu acho bem difícil acreditar que quando ele era bebê, ele não chorou quando ele tinha fome. Que ele não acordou de madrugada chorando, precisando de cuidado, precisando de colo. Ele foi uma criança dependente. E olha só, né, quando a gente olha para a história do José e da Maria cuidando de Jesus ali logo no início da infância, quantas dificuldades eles tiveram, né? Mudança, fuga. E eles eram pais muito jovens e inexperientes. E eles eram pecadores. Com certeza eles erraram na forma de falar um com o outro, né, na forma de lidar com algumas situações. A gente tem só alguns momentos ali na palavra, né? Mas eles sendo pecadores, a gente sabe que eles tiveram erros também. E aí Jesus, um bebezinho no meio de tudo isso, um bebê que não pecou, mas um bebê. Com certeza ele teve momentos ali do desenvolvimento dele que é esperado da infância, em que ele chorou, mais chorou mais alto, precisando de colo, precisando de consolo, não porque ele estava manipulando seus pais, mas porque ele estava se comunicando dentro de uma forma adequada para a idade dele. A dependência, ela não é pecado, ela é parte da criação de Deus. Esse apego que a gente tem, né, com os nossos pais, logo ali no começo, é importante, faz parte do nosso desenvolvimento. Esses dias eu assisti um clipe bem curtinho de um palestrante, escritor, um pastor americano. E vocês sabem que eu não menciono nomes aqui porque eu não é ataque a pessoas, né, a nenhum ministério, né? É simplesmente uma análise assim cultural, né, do que a gente tem visto por aí. E nesse clipe, era ele e a esposa, né, conversando. Eles já têm filhos adultos, eles dão muitos conselhos, assim, sobre educação de filhos. E a esposa estava falando que teve uma vez, na infância de uma das filhas, que ela olhou para a filha e falou assim: ai, olha que bonitinha, ela tá ali abraçando o seu cobertorzinho, né, e cheirando a pontinha do cobertor, olha que fofinha. E o pai, esse pastor, falou assim: tira esse cobertor daqui de casa agora. Esse cobertor não é bom para ela, porque ela precisa depender completamente, somente dos pais, e ela não pode ter esse cobertor, né? E esse tipo de conselho, né, de vivência, me faz perceber o quanto não se entende sobre o desenvolvimento da criança, sabe? Como se a criança estivesse errada em se apegar a um cobertorzinho, né? Como se aquilo fosse um problema, de ter um objeto de conforto, né? Dentro do desenvolvimento infantil, gente, isso é completamente normal, aceitável, encorajado, dentro, né, até uma certa idade. E aí vem, né, não, porque biblicamente a criança precisa se apegar aos pais, porque os pais são, né, os representantes do Senhor daqui para essa criança, e esse cobertor vai entrar no meio disso. Olha só, gente, que imaturidade desse pai, né, no meu ver, de não entender que aquela criança estava tendo um comportamento normal. E a mãe tinha achado aquilo fofinho, né? E daí voltamos lá, né, pro guarda-chuva de autoridade. E a mãe, né, não, ele falou, tá falado, e é isso, vamos jogar o cobertor fora, né? Ela foi contra todos os seus instintos, né, digamos, sua percepção de mãe. E pronto, o marido falou, vamos jogar o cobertor fora, né? E esse é o tipo de coisa que a gente vai vendo por aí na cultura e a gente vai percebendo, a gente tá indo por um caminho saudável, né? Temos tido conselhos sábios, né, dentro da educação de filhos cristã.
Porque uma criança pequena, ela não possui a maturidade neurológica, ela não tem a autorregulação emocional de um adulto. Quantos adultos também não têm, né? Ela não tem linguagem complexa, ela não tem o pensamento abstrato ainda. Então, quando a gente interpreta todo o comportamento da criança como rebelião moral, a gente está fazendo uma leitura moralizada do desenvolvimento da criança. O apego com o cobertor é um problema porque ela tem que ser apegada com os pais. Não, isso é uma leitura moralizada do desenvolvimento da criança. Não, ela já está alimentada, já trocou a fralda, ela não precisa de mais nada. Ela está chorando aqui porque ela está me manipulando para ficar no colo comigo. Tá vendo? Isso aqui é rebelião. Não, isso aqui é uma leitura moralizada do desenvolvimento da criança. A gente pode ir, sim, ensinando aí, cada um vai ter uma leitura, um jeito de interpretar, né? Quem me acompanha aqui há tempo sabe, né, que a gente faz treinamento do sono com os filhos, não é nem sobre isso. A gente não é contra, né, ensinar os nossos filhos a dormirem no seu cantinho, né? Não tem a ver com isso. Mas a gente também pode olhar para os nossos filhos e pensar assim, tá, ainda tá chorando, ainda tá precisando do meu colo. Não é porque é uma víbora de fraldas, não é porque é um pecadorzinho, é porque faz parte do desenvolvimento. E eu posso sim ensinar, dar o colinho. Lembra daquele texto que eu li na semana passada, né? Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Paulo aqui em 1 Coríntios 13, 11, ele não trata a infância como depravação, mas como um estágio do desenvolvimento. Aí, culturalmente, a gente tem esse deslocamento. A infância, ela passou a ser vista não como formação, mas como um território de correção. E aí eu pego a infância como um lugar para corrigir, para acertar o passo, e não como um espaço de formação natural. Claro que exige dos pais, né? O olhar atento, a instrução, a que a gente guie os nossos filhos, e a correção ela faz parte, sim, desse processo todo, mas não é o ponto principal. Para que a gente não se torne mães vigilantes, constantemente vigilantes, tensas e espiritualmente sobrecarregadas. Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Dentro de toda essa visão, a desobediência, ela se torna o pecado central da infância, né? E o que os pais mais querem é a obediência dos filhos. Efésios 6:1 diz: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E observe aqui que esse texto ele é dirigido aos filhos. Ele não é um mandamento que transforma os pais em juízes infalíveis do coração. Então, quando toda desobediência é interpretada como uma rebelião contra Deus, a gente corre o risco de espiritualizar todos os conflitos cotidianos, atribuir motivações adultas às nossas crianças e também a tratar erros comuns da vida como falhas morais profundas. E aí a gente tem um perigo muito grande, né? Que é confundir a autoridade parental com a autoridade divina. Esse é um perigo enorme, porque os pais, eles não são o Espírito Santo. Os pais não sondam corações. Os pais não transformam os corações. Nós, pais, não podemos julgar os motivos com perfeição. Quando cada erro infantil vira uma questão do coração pecaminoso, a criança vai aprendendo que
eu sou essencialmente um problema espiritual nessa casa. Isso vai gerando culpa crônica, vergonha espiritual, medo de Deus, uma religiosidade baseada no medo, um relacionamento com Deus quebrado, sem conexão. E a gente vê algo muito comum que vai acontecendo, né? A gente vê pais, né? E a gente lê isso em muitos livros de educação de filhos. A gente começa a usar versículos soltos da Bíblia para ir corrigindo os nossos filhos, né? E não que eu nunca tenha feito isso, mas existe um perigo aqui, né? Por exemplo, lá em 1 Samuel 15, 23, tem um versículo que é: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E qual que é o contexto aqui, né? Existia um rei adulto, poderoso, desobedecendo repetidamente a Deus. Né? Esse foi o versículo usado para esse rei adulto. Aí a gente pega esse versículo e usa para qualquer birra de uma criança pequena, qualquer resistência ao sono, qualquer dificuldade de transição. E isso é uma distorção hermenêutica. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente. E, assim, resumindo, né, para vocês, eu passei por isso na minha infância, né? Eu lembro exatamente desse versículo específico sendo usado antes de eu ser disciplinada fisicamente, né? Quando eu desobedecia, né? Eu tinha alguma resistência, íamos, né, para fazer da forma correta, entre aspas, né? Que esses livros todos ensinam. Íamos lá e esse versículo é o que eu mais, é o que eu lembro, assim, não que foi só esse, né? Mas esse é um dos que eu lembro, né? Dizendo, ó, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? E aí ficou isso muito forte no meu coração, né? Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E depois, né, agora, depois de adulta, eu fui vendo como isso foi danoso para o meu relacionamento com Deus, né? Como minha aproximação com Deus sempre foi pisando em ovos. Não dele comigo, mas eu criei uma barreira e foi através de, né, muita oração, muita conversa, aconselhamento, terapia, que eu fui desconstruindo isso no meu coração. Não tenho medo da palavra desconstrução, né? A gente não está se desviando nem um pouco aqui. Estamos nos apegando mais ainda ao verdadeiro Deus. Mas tomem cuidado para não ficar usando um monte de versículo solto para corrigir o coração da criança que você não tem acesso. A Bíblia ela não foi escrita como um manual de microcorreções de comportamento. Ela não tem esse objetivo. A Bíblia ela revela o caráter de Deus, a história da redenção, a formação do coração humano em relação a Deus. Cuidado. A gente não pode ficar usando a Bíblia como martelo em cima do comportamento das nossas crianças. Usar trechos bíblicos fora de contexto para corrigir o coração da criança tem o grande potencial de gerar vergonha espiritual e um afastamento de uma verdadeira conexão com Deus. E eu falo isso por experiência própria, falo isso por ler relatos de outras pessoas também, e também por estudar a própria palavra de Deus, por estudar sobre o desenvolvimento das crianças criadas por esse Deus maravilhoso. Ensinar sobre a depravação sem falar da encarnação distorce o evangelho. Cristo não veio apenas para condenar os pecadores, mas ele veio para redimir a humanidade inteira, incluindo as crianças em formação. Então, como que a gente vai pensar aqui, né? A humanidade é caída. Sim, nós precisamos de redenção. E as crianças estão dentro dessa condição humana. Mas quando Jesus diz, deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, ele não diz, corrija primeiro a natureza pecaminosa deles. Ele diz, deixem vir. A infância ela não é uma ameaça moral. E o estado da infância não é o pecado.
Então a pergunta não é, será que meu filho está pecando o tempo todo e eu preciso corrigir? Não, mas será que eu não estou interpretando a infância com categorias morais adultas? O seu filho, ele não é um projeto moral a ser consertado. Ele é uma pessoa em formação, criada à imagem de Deus, afetada pela queda, como todos nós, mas profundamente necessitada da graça. E é essa graça que tem que ser o foco principal que a gente apresenta para os nossos filhos. Eu desejo de coração que essa reflexão não gere confusão no seu coração, mas que abra o seu coração para entender de fato como que você pode apresentar o evangelho da graça para o seu filho. E que você não fique enrijecida dentro de padrões e métodos educacionais que têm o potencial de desconectar o seu filho de Jesus. Que essa semana você possa refletir sobre tudo isso, que você possa voltar aqui para me contar se isso tem te abençoado. E na semana que vem eu volto com mais uma reflexão pra gente. Até lá! Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @JayceeEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de